Graça e paz, meus queridos irmãos. Eu quero convidá-los para meditarmos hoje no tema Cristo e os mandamentos de Deus. E o texto que nós vamos usar é 1 João 3, 19 a 24. E assim diz a palavra de Deus: Nisto conhecemos que somos da verdade, e diante dele tranquilizaremos o nosso coração, porque se o nosso coração nos condena, maior é Deus do que o nosso coração, e conhece todas as coisas. Amados, se o coração não nos condena, temos confiança para com Deus, e qualquer coisa que lhe pedimos, dele a receberemos, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos o que é agradável à sua vista. Ora, o seu mandamento é este, que creiamos no nome do seu Filho Jesus Cristo e nos amemos uns aos outros, como ele nos ordenou. Quem guarda os seus mandamentos, em Deus permanece e Deus nele. Nisto conhecemos que ele permanece em nós, pelo seu Espírito que nos tem dado. Amém. Vamos orar. Pai querido, nós te agradecemos, Senhor, porque podemos expor a tua palavra. E eu te rogo, em nome de Jesus, que o Senhor não deixe que saia nenhuma palavra dos meus lábios que não seja segundo a vontade do teu Espírito. E abre os nossos corações, as nossas mentes, para entendermos o recado que o Senhor tem para cada um de nós. Te rogo, em nome de Jesus. Amém. Um erro que tem sido cometido por muitos crentes é o de pensar que os mandamentos de Deus não têm mais validade. Tal pensamento revela não somente a falta de compreensão do assunto, como a velha natureza humana que quer somente os favores da lei, mas não os deveres da mesma. Em outras palavras, querem os benefícios da graça de Deus, sem ter de se importar com os deveres oriundos da graça. Por isso, convido a todos nessa ocasião para meditarmos, pensar nesse tema, Cristo e os mandamentos de Deus. Observe-se a parte central do texto mostra que Deus permanece em nós e nós nele, quando obedecemos aos seus mandamentos, quando obedecemos à voz do Espírito Santo que habita em nosso coração. E o resultado disso é a confirmação que somos da verdade, segundo o versículo 19, parte A. E nisto conhecemos que somos da verdade. Não podemos desconectar essas palavras do contexto anterior, onde João fala sobre o amor para com os irmãos. E nisto se refere ao amor demonstrado aos irmãos. Quando amamos os nossos irmãos, damos prova clara de que pertencemos à verdade. É muito importante destacar isso, porque em nossos dias, quando se pensa que a verdade é propriedade desta ou daquela pessoa, a Bíblia nos mostra que a verdade não é propriedade de ninguém, mas sim são as pessoas que são propriedades da verdade. Porque a verdade não é um conceito abstrato, mas sim uma pessoa. E essa verdade é Jesus. E João 14,6 registra essas palavras: Eu sou a verdade. E anteriormente, em João 13,35, nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. O resultado de permanecermos em Deus e Ele em nós por meio do seu Santo Espírito é também
a consciência tranquila diante de Deus. Versículo 19, parte B ao 21. Uma das maiores delícias desta vida é termos a consciência tranquila diante de Deus. Essa consciência tranquila é resultado de um coração arrependido, que busca o perdão de Deus todas as vezes em que peca. 1 João 1,9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. O versículo 20 requer uma atenção especial. Nele, João não está dizendo que o nosso coração é a bússola para a nossa vida. Até mesmo porque a Bíblia deixa bem claro que o nosso coração, segundo Jeremias 17:9, enganoso é o coração, mais que todas as coisas, e perverso. Quem poderá conhecê-lo? Como então dar ouvidos a ele? João não está dizendo que devemos guiar nossa vida pelos nossos sentimentos, mas sim que é o nosso coração que Deus toca e fala. O nosso grande desafio não é ignorar o nosso coração, mas sim saber se a voz que está falando ao nosso coração é ou não a voz de Deus. É por esse motivo que Salomão disse que, sobre tudo o que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procede as fontes da vida. Provérbios 4:23. Devemos trazer o nosso coração submisso à palavra de Deus, pois somente em obediência total ao Senhor Deus e à sua palavra é que o nosso coração estará sempre tranquilo. Em obedecer à vontade de Deus, que é boa, agradável e perfeita. Romanos 12:1. Encontraremos paz para o nosso coração e teremos confiança diante de Deus. É muito comum surgirem dúvidas em nosso coração, como resultado de uma consciência pesada, e uma consciência pesada indica que não houve confissão e nem arrependimento. Não ignore sua consciência pesada, antes volte-se para Deus, pois Ele está lhe incomodando o coração, consciência, para que você se reconcilie com Ele. O problema maior não é quando a nossa consciência nos acusa, mas sim quando ela já não nos acusa mais e nem mais se importa com o pecado cometido. E este passa a ser uma rotina na nossa vida. Por fim, quando permanecemos em Deus e Ele em nós, por meio do Espírito Santo, fazemos o que é agradável a Deus. Versículo 22 a 24. A nossa obediência a Deus por meio dos seus mandamentos é algo agradável a Ele e resulta em obediência para o nosso coração, porque Ele ouve as orações daqueles que demonstram amor por Ele por meio da obediência. Mas qual é o mandamento de Deus para nós? No versículo 23, lemos que creiamos em o nome de seu Filho Jesus Cristo e nos amemos uns aos outros, segundo o mandamento que nos ordenou. O mandamento é um só, com duas partes. Cremos no nome de Jesus e amamos uns aos outros. Quem crê em Jesus Cristo obedece ao seu mandamento de amar aos irmãos. Crer e amar não são as mesmas coisas, mas são coisas intimamente ligadas. É difícil acreditar em alguém que diz que crê em Jesus Cristo, mas não tem amor para com os irmãos. Soa inconsistente, incoerente e mentiroso. Porém, quando alguém diz que crer em Jesus Cristo
e demonstra verdadeiro amor pelos irmãos, tal atitude é agradável a Deus. O versículo 24 fecha a questão com chave de ouro. O pronome ele, sujeito da frase, ele permanece em nós, refere-se a Jesus Cristo. Quem obedece, isto é, cumpre os mandamentos de Deus, crer no nome de Jesus Cristo e ama os irmãos, permanece em Deus. E Deus permanece nessa pessoa. E a prova maior de que Jesus Cristo permanece no coração dos seus discípulos é a pessoa do Espírito Santo, o penhor que Deus deixou para os seus filhos. Voltando à questão das dúvidas que podem assaltar nosso coração, a principal delas é a que diz a respeito da nossa salvação e filiação com Deus. Como eu sei que realmente sou um filho de Deus? A resposta está aqui no versículo 24 e em Romanos 8,14. Lemos, pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Romanos 8,16 diz, o próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que nós somos filhos de Deus. Como é que eu sei que estou sendo guiado pelo Espírito Santo? Quando eu creio em Jesus Cristo e o obedeço amando os meus irmãos. Fora disso, não tenho motivo algum para me sentir seguro e confiante perante o Senhor Deus. O que Deus quer que você faça? Diante de tudo o que foi exposto aqui, ficou claro que Deus quer que você cumpra o mandamento dele, crendo em o nome do seu Filho Jesus Cristo e amando aos seus irmãos. E eu termino dizendo, o caminho da santidade começa na cruz de Cristo e continua na obediência aos mandamentos dele. Que Deus nos abençoe.